and the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" Cringer became the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Only 3 others share this secret. Our friends, the Sorceress, Man-at-Arms, and Orko. Together we defend Castle Grayskull from the evil forces of Skeletor. Está gravando. Vocês, André ou Pedro, vocês... Eu acho que começa o André porque este é o tema do André. Portanto, vamos embora. Sim, eu também acho que sim. Mas qual é que é o ângulo de O conversa? ângulo é este, espera aí. Sim. Bem, Ora mas bem, é- olá, Então, boa vamos noite. fazer- Já começámos, como veem, começámos à bruta, mas sem a apresentação. O André vai dizer qual é o tema e eu já digo qual é o ângulo. Diz, André. Ora bem, o tema não sei bem qual é, mas vamos falar sobre Masters of the Universe, ou o vulgo He-Man. O que quem me conhece sabe que eu sou ateu, mas talvez isto seja aquilo que eu tenho mais próximo de uma religião. Claro que o tema não é por causa disso, vamos falar sobre, porque isto é multidimensional. Deixa-me dizer o tema, desculpa. Vais dizer o ângulo. O ângulo, exato. Já agora, para as pessoas perceberem, normalmente o que acontece é um de nós escolhe uma coisa a discutir, pode ser um livro ou outra coisa, e entre nós tentamos perceber alguma linha para discutir o tema de uma forma mais ou menos balizada. E normalmente sou eu que organizo de uma forma mais sistemática. Portanto, o que eu propus foi, tal como consta aqui da mensagem enviada para o grupo, world building com bonecos em categorias pré-estabelecidas, segundo linhas genéricas manicaístas, o esforço de corrigir as storylines em improviso durante a produção e a liberdade epistemológica e hermenêutica inerentes à atividade lúdica infantil. Yeah. Isto vai ter que ser o título do vídeo no YouTube. Não sei se há limite de tempo, mas acho que devia ser tudo, não é? A bem do rigor. Bem, então, isto quer dizer, é um bocadinho anárquico porque nenhum de nós apadrinhou o tema e não há um apresentador por si só. Acabei por ter que ser eu a chegar-me à frente porque de todos sou o mais doente por isto. A doença é derivada da nostalgia, não é? Sobretudo porque, quer dizer, a dada altura e com a idade que temos, etc., já começámos agora a ver alguns documentários, a ver algumas coisas sobre o passado e a compreender muitas das escolhas que agora nos parecem um pouco bizarras, mas que na altura nos pareciam perfeitamente normais. Eu acho que o Pedro isto não é uma referência assim tão grande para o Pedro, acho eu. Não é para não, Pedro? Opa, a questão é, eu não me recordo com exatidão, mas eu penso que a série apareceu em Portugal que é 83, para aí? 84? Anos 80, não sei precisar quando. Não, sim, mas deve ser 83, 84. Portanto, eu já tinha mais de 10 anos. Eu lembro que o meu irmão gostava mesmo muito da série e brincava ainda com coisas, se bem que já vamos falar dos bonecos, mas brincava com isto. E eu lembro-me que eu estava tipicamente naquela fase em que já começava a perceber que não devia estar a brincar mais com bonecada, mas ainda tinha recaídas, digamos assim. Portanto, não era já uma coisa que me preenchesse muito, apesar de, confesso, adorava o Skeletor, achava o desenho do Skeletor espetacular, o He-Man achava ridículo, mas não brincava muito. Mas era provável que ainda brincasse um bocado e obviamente que devia ver os desenhos animados. E lembro-me que gostava muito, eu já não me lembro, porque eu já vou falar dos bonecos, mas eu gostava da BD, porque vinha aqueles livrinhos pequeninos e eu gostava imenso disso, de ver, mas era porque era banda desenhada, que eu já era
um bocado obcecado. Mas pronto, não é. E portanto, quando isto houve outras séries, entretanto eu descobri que houve outras séries, mas foi agora na discussão sobre este programa. Não acompanhava. Não é uma coisa que eu diga, adoro isto. Isto foi, de facto, foi uma série de... Isto foi, ou seja, tudo isto aconteceu para se vender bonecos, não é? Foi isso que originou este universo. E é engraçado, porque lembro-me de um episódio que nós fizemos há uns tempos, em que, já não me lembro bem qual é que era a história, mas a história tinha nascido de uns esboços, não é? E houve um argumentista que pegou nos esboços e fez uma história, tinha a ver, já não me lembro bem, mas pronto, eu na altura questionei, não é a pertinência, mas achei que aquilo nunca ia passar de um ensaio e que a ideia daquele exercício estava demasiado presente na avaliação da história, etc. E o Pedro fez-me questionar o meu entendimento de uma narrativa, porque se calhar eu penso isso porque tenho um entendimento muito standardizado de narrativa, que é as coisas têm que ser feitas desta maneira, que é ideia, escrita da história, como nós costumamos fazer, e as coisas de facto existem para ser questionadas e isso deixou-me a pensar. Portanto, Pedro Moura deixa-me muitas vezes a pensar e isso é positivo. Isto aqui é engraçado porque depois, quando nos pomos a ver alguns documentários e a perceber como é que foi a história disto, compreendemos que a origem deste universo nasceu precisamente da necessidade de vender bonecos, porque o que é que aconteceu? Os bonecos da Guerra das Estrelas tiveram imenso sucesso e a Mattel, que tinha recusado os brinquedos da Guerra das Estrelas uns anos antes, percebeu que havia aqui público para uma nova série de bonecos. Acho que isso não foi uns anos antes. Acho que aqui o problema foi que Star Wars quis começar a fazer bonecos muito próximo da estreia do filme. E as produtoras de bonecos disseram, isto é um bocado impossível. Mesmo a produtora que ficou com o contrato ofereceu, acho eu, no Natal uns vales que depois... Sim, porque ainda não havia, exatamente. Eu não sei se a Mattel não acreditava totalmente naquilo ou se também era a questão do neste tempo não dá. Neste espaço-tempo não dá. Seja como for, ficou com o estigma de ter recusado uma coisa que se tornou altamente rentável. E o que é que os gajos... Mas agora, desculpa, acho, só para as pessoas saberem, esses dois documentários estão na Netflix. É uma série, chama-se The Toys That Made Us, que é uma série sobre alguns bonecos norte-americanos, claro, e um episódio é sobre o He-Man, e um outro programa particular é sobre o Masters of the Universe, mas não me lembro do título, posso procurar, mas é só sobre o He-Man. E obviamente as pessoas, algumas informações repetem-se. Eu aconselharia a ver o exclusivo sobre o Masters of the Universe antes do pequeno episódio sobre os brinquedos com esse episódio. Mas já agora, essa série também fala dos brinquedos de Star Wars, das Tartarugas Ninja, da Barbie, do Lego, e se tiverem interesse, vejam todos, porque é muito interessante ver a forma como eram essas marcas e esses produtos eram construídos, criados, porque é muito interessante, porque é uma outra forma de fazer story e world building. É só isso. É particularmente interessante por ver o papel da aleatoriedade nisto tudo, do acidente, da cena de, olha, lembrei-me disto, as coisas aconteciam às vezes porque havia alguém que tinha, por exemplo, o Skeletor, como tu disseste, tu lembras de ter visto o criador a falar que havia um esqueleto numa espécie de um comboio fantasma onde ele ia quando era criança e que aquilo o marcou e era uma coisa que ele tinha estado sempre, tinha transportado na memória dele e que depois, à mínima oportunidade, aplicou como personagem. Eu não sei se um pormenor, eu tenho quase a certeza disto, pelo menos eles dizem, acho eu, que ele diz, quando viu esse esqueleto, ele disse, isto é um corpo humano. E acho que se provou que era mesmo. Mais tarde, acho que usaram nesse parque de diversões uma pessoa, um cadáver. Isso é super macabro. Eu acho que eles dizem isso no fim, que se dizem. É para o nascimento do Skeletor. Só uma coisa, André, eu não sei se tu querias falar nisso antes, mas só para perceber, deixar uma coisa mais ou menos clara, é que, por exemplo, o documentário sobre o Star Wars é muito interessante porque vemos a inventabilidade de veículos que não existiam no filme, mas que foram propostos pela empresa. Mas, seja como for, nós aí temos o caso de uma história, um universo que é inventado por um autor e que depois é desenvolvido no filme.
e depois uma empresa de brinquedos responde àquilo que é necessário. Nós temos aqui exatamente o contrário, que é uma fábrica de brinquedos propõe uma linha de brinquedos sobre a qual não existe história nenhuma, e não é uma pessoa, portanto não se pode dizer, aliás, uma da coisa que os documentários mostram é precisamente quem é que inventou, e está a dizer, fui eu, não, eu é que dei o nome, mas eu pus a cabeça, ou seja, na verdade todos têm a razão e não percebem que é, meus amigos, isto não é possível falar de um autor, é um produto comercial feito por uma marca, e isso em si é interessante, mas lá está, nós temos o caso de um universo como o Star Wars que é transformado em brinquedo. Temos um outro caso, como por exemplo as Tartarugas Ninja, que ao ser transformada em brinquedos e desenho animado, altera totalmente a natureza do texto original. E temos depois os Transformers, Mask e o He-Man, é que é a empresa de brinquedos inventa os brinquedos. E depois, a correr, tem que inventar uma história. O que eu acho fascinante é os documentos, aliás, já agora, a Dark Horse tem uma série de livros que têm saído, uma espécie de enciclopédias sobre o He-Man, a arte do He-Man, a história do He-Man, a enciclopédia de todos os bonecos que saíram, já lá vamos, mas é ler o memorando da preparação disto. E o título diz, Subject, Generic Licensed Male Action Figure. Generic. Depois diz, The purpose of this memo is to begin an investigation and to develop a generic male action figure. We have been very successful in applying licenses to male action figures. Sometimes, however, when we find out a film will be a major success, it's too late for us to tool up an entirely new line. Tool, ou seja, a ideia de já ter modelos preparados para fazer as coisas. If we had a generic male action license tooled up, the lead times and expenses involved in getting into licenses would be a lot less. Portanto, a ideia deles era, vamos preparar logo categorias, temos corpos, pernas e não sei o quê, caras, e depois logo se vê, que é, precisamos de um gajo com uma cabeleira. Pumba, está aqui feito. Por isso é que uma das coisas fascinantes do He-Man é que, sejamos sinceros, é uma merda, não é? É uma porcaria de uma coleção. Os corpos são todos iguais, estão todos entroncados. É só substituir cabeças e peças. Não vinha mas é como aquela coisa da limpeza da madeira. E funciona. Se funciona. Funciona muito bem. Precisamente. Só porque o serve. É igual ao Merman, mas preto. É uma vergonha. Mas temos que recuar um bocadinho e perceber que está aqui uma data de passos que foram dados de uma maneira muito atabalhoada e que isto tinha tudo para dar mesmo disparate, porque se pensarmos bem, isto contraria todas as regras da construção de uma boa personagem, de uma boa história, do que quer que seja, porque isto no fundo é um produto, isto era para responder a um público-alvo. E houve focus groups e houve uma série desde das palavras que se diziam às características das personagens, porque vocês repararem, estes bonecos meio medievais, porque havia ali uma certa medievalidade, mas passava-se no espaço e havia naves espaciais e armas de laser, portanto era uma união bizarra. E figuras fantásticas, monstros. Exatamente. Não é? E figuras fantásticas. Portanto, na realidade, estás a dizer que o Saga é no fundo uma cópia do He-Man Masters of the Universe. São coisas muito diferentes, porque o Saga aprofunda a parte narrativa de uma maneira. Mas o que eu queria dizer continua a ser uma misturada, mas de facto os Masters of the Universe tinham a Star Wars como cenoura, não era? Tipo, eles percebiam que tinham que fazer monstros, tinham que ter fantasia e tinha que ter a parte de ficção científica que não seria. Mas é engraçado nós vermos os conceitos do He-Man antes de chegarmos àquele excelente exemplar, que é uma espécie de anão desenvolvido. Aquilo não é bem um corpo de um adulto, é um anão com maior, não é? E com o cabelo à Beatriz Costa, que é uma coisa que na altura não me fazia muita confusão, mas que hoje, de facto, não há qualquer tipo de explicação para aquele corte de cabelo. Luke Skywalker. Sim, mas o Luke, eu não me lembro de ter o cabelo tão aquilo dá um nome para aquele corte de cabelo. Nos anos 80 ou 90 chamava-se isso corte de cabelo à Nyorf.
Exato, mas pronto, é um bodybuilder gigantesco com aquele cabelo e as botas de pelo e as cuecas de pelo também. Mas se nós virmos os concepts, temos desde viking, há um mais viking, outro mais sumério, porque depois os desenhos do Conan também eram uma referência, não é? Do Claro. Barry Windsor Smith. Era uma referência para... Diz, Gabriel? Há outro nome do desenhador do Conan que agora me está a falhar. Mas esse universo também era uma... Sim, exatamente, obrigado. E então, eles têm vários He-Mans, desde o He-Man Viking ao He-Man Sumério, a um He-Man que é mais cyborg, e acabaram por ficar com aquele concept. Lá está, as coisas são pensadas de tal forma, de maneira tão superficial que é quase risível, mas naquela altura, por alguma razão, foi perfeitamente, nós éramos permeáveis àquele tipo de informação. Por exemplo, hoje em dia ainda é um cómico que o Clark Kent seja o alter ego do super-homem por causa dos óculos, né? Como é que era óbvio que era a mesma pessoa, mas os óculos. Eles nem sequer se deram ao trabalho de fazer isso para o Príncipe Adam e para o He-Man. Não havia absolutamente diferença nenhuma. O Príncipe Adam tinha uma camisa e era ligeiramente um colete. Era um colete, uma camisa branca e um colete rosa, e era ligeiramente menos bronzeado. Mas continuava a ter o mesmo... Eu não estou a gozar com o rosa, eu só estou a dizer que uma coisa que é curiosa é que um tipo com o nome He-Man, que apontaria para o máximo da masculinidade, mas a verdade é que se nós formos ver com atenção a série, sim, é algo contraditório, porque ele tinha muitos comportamentos que não tinham a ver com esses papéis tradicionais. Ao contrário de uma visão de fora que pensa, ok, é gajo, forte, as mulheres estão... Não, aquilo tem um reequilíbrio muito estranho. O Adam, além de usar rosa, cozinhava, era um tipo sensível, divertido. E eu lembro-me que um dos criadores, acho que deu o nome do He-Man, não gostava disso, por exemplo, do alter ego de ser o Adam. Mas eu acho interessante, eu percebi o que estavas a dizer. E depois, eles tinham era aquela dimensão do poder, e isso foi, lá está, era as tais palavras que eram triggers para os miúdos da altura, que foi uma das pessoas que estava ligada à criação deste universo. Houve uma vez que esteve lá, os filhos estavam a brincar com amigos em casa, e ela ouvia muito esta história, a palavra poder, tenho poder, o poder é meu. E ela percebeu que essa palavra tinha que ser dita, o I have the power, aquele grito icónico. Genérico. Genérico, exato. Foi inserido por causa disso. Agora, como é que isto... Pronto, apareceu a necessidade de fazer os bonecos, a ideia de fazer os bonecos, vamos então criar também um franchise para ser o nosso, né? Já que passámos a ideia de Star Wars, e depois, mas tinha que haver uma componente narrativa a sustentar tudo isto, não é? Porque aquelas personagens, elas apareceram primeiro, mas tinham que pertencer a um universo, e como o Pedro disse, a solução que se arranjou para isto, um pouco em cima do joelho, foi as BDs que vinham com os bonecos, que eu confesso que não me lembro. Eu tinha muitos bonecos das Masters of the Universe, todos eles oferecidos pela minha mãe à casa do Gaiato, portanto, obrigado, mãe, porque, enfim, por me ter estragado parte da infância. Eu recuperei, como podem ver aqui, o castelo do He-Man mais tarde, porque um colega meu, a mãe dele estava desejosa de mandar aquilo para o lixo e ele sabia que isto era importante para mim e portanto deu-me, e tem alguns bonecos lá dentro, mas lá está, eu não me lembro dessas BDs, as histórias eram curtas, meio superficiais no fundo, só para dar ali, cumpriam o propósito, que era, quer dizer, as histórias não eram minimamente pensadas, não havia ali, eram histórias com princípio, meio e fim, nem sequer tinham uma sequência, mas enfim, punham aquelas personagens a interagir, sim. Só para ficar claro, essas histórias foram reeditadas também pelo Dark Horse, e foi preciso esta conversa para eu ir ver isso outra vez e descobrir que os desenhos são do Alfredo Alcala, que é um dos artistas da saga do Swamp Thing quando o Alan Moore escrevia. Portanto, eu não tinha essa noção, como podem imaginar, mas não era um artista qualquer, portanto, tinha alguma qualidade visual. As histórias, eu tinha que reler para perceber se aquilo fazia sentido, mas eu lembro dos cómics pequeninos, aquilo era só para introduzir o novo brinquedo. Este gajo é preciso esta moto. Eu lembro que havia uma personagem que eu adorava, que era um gajo que tinha rodas nos braços, ou seja, ele deitava-se no chão e era um carro.
e andava. E eu achava isso fascinante. Nunca pensei que andar com a fuça perto do Alcatrão fosse perigoso, mas pronto. Mas isso é giro eles contarem a história dessa reunião, que foi, eles estavam a ter uma reunião com alguém, não me lembro, e ele disse, então mas como é que vocês vão ter a história nas BDs que vão sair com os bonecos? Eles nem sequer tinham pensado que iam ser BDs com os bonecos, uma coisa que surgiu na altura. Tu vês mesmo o gajo a dizer, eu não vos falei das BDs, já tínhamos esquecido esse pormenor, mas não havia BDs nenhuma, o gajo pensou isso. Mais tarde, lá está, apareceram a primeira season de episódios de desenhos animados e a partir daí, quer dizer, aí realmente houve uma sustentação muito mais sólida dos bonecos. Nós, em Portugal, levámos com as coisas um pouco mais tarde, né? Como era costume. Hoje em dia que as coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo no mundo inteiro, na altura nós levávamos com as coisas mais tarde e mesmo os bonecos, quer dizer, não havia de tudo, não é? Havia os principais e mais algumas coisas. Neste caso até acho que havia bastante. E mais tarde apareceu também todo este universo e tudo isto foi adaptado ao cinema. E eu lembro-me que eu fui ver o filme em miúdo, eu estava desejoso de ver as coisas que via nos desenhos animados e nos bonecos, etc. E já na altura achei aquilo fraquinho. Porque não era nada daquilo que nós estávamos habituados a ver. Era o Dolph Lundgren, quer dizer, não havia a parte da espada, não havia a parte do grito, não havia as personagens que nós estávamos habituados a ver nos desenhos animados, não havia nada disso. Havia um Cadillac cor-de-rosa que se lembraram de introduzir por que razões e, enfim, tudo aquilo era muito diferente. O Skeletor era um ator conhecido, Frank Langella. Langella, tem lá um discurso que ainda outro dia o Gabriel estava a dizer, em que ele diz algumas coisas, assim, do ponto de vista filosófico, interessantes e bem escritas, se bem que eu quando era miúdo eu queria ver espadeirada, eu estava a dizer, este gajo nunca mais se cala, e tipo... mas desculpa, só mais outro parênteses. O problema também, que é do desenho animado, que é desse filme, lá está, é que isto é genérico. O problema do desenho animado, não continuo a não perceber essa parte, mas força. É que esta coisa de ser genérico, eu acho piada com um gajo diz, às vezes, nas críticas que se fazem a este tipo de histórias e de fantasias, é que são um pouco simplistas a apresentar o mundo, não é? Óbvio, não é? Há o bem e há o mal e não há nada entre o meio, não é? Quando na vida real não é assim. Mas também, mesmo compreendendo que para as crianças tem que ser assim, não é? Ou seja, às vezes é difícil explicar algo complexo e começa-se com essas categorias. O que é incrível é ver o Skeletor nos desenhos animados quando ele diz I am utterly evil. Ou seja, é mesmo, eu sou mau, eu quero confirmar que eu sou mau. Há mesmo um certo no YouTube que é o gajo a discutir com uma pessoa e ele, for goodness sake, ele, I never do anything for goodness sake. Não, espera, eu quero confirmar que eu sou mesmo mau, eu não faço nada pela metade. Sim, porque a cara de caveira e tudo o resto não era suficiente, mas acho que a subtileza... que é tão básico, por exemplo, mas isso é uma coisa que eu quando era miúdo, eu já não lembrava disso, e ao ver o documentário, que é, o manicaísmo era tão grande que é genial. Por exemplo, aquele mecanismo da história é muito bom, de cada um deles tem uma metade de uma espada que tem que se juntar para fazer a espada lá, não sei como é que se chama, a qual finalmente abre a porta do castelo de Grayskull. É uma grande ideia, não é? A ideia de haver duas espadas, tem que lutar para ficar com a outra metade. Mãe, dá-me a tua metade. Não, eu vou ficar com a tua metade. Mostra lá a tua. Não, eu mostro a minha. Isso é só dos cómics. Acho que o Kevin Smith vai pegar nisso para a nova série, mas na série original não me lembro nunca dessa linha ter existido. Isso é o brinquedo, era o brinquedo. Mas era. E eu lembro-me que as espadas colavam-se uma à outra. Só que o problema é que aquilo, como era plástico muito a vera, acabava por ficar assim, estás a ver? As pontas nunca ficavam unidas. É verdade. Não, é que a brincar é brincar. Porque eu tinha um primo que tinha tudo. Já agora, para uma coisa, porque uma das razões que é que eram brinquedos caros, não é? Eram brinquedos particularmente caros. Então o castelo esquece. O castelo, eu conheci uma pessoa com o castelo. Portanto, eu nunca tive esses brinquedos. Só tive 2 bonecos, entre eu e meu irmão. Já não me lembro qual deles é que era.
E eram caros, não era possível tê-los. Deixa-me só dizer, eu tive o Skeletor, que é, para mim é dos melhores, se não for o melhor, porque o meu primo, que ofereceram ao meu primo, tinha medo do boneco e não quis. E veio para mim. E eu fiquei, em êxtase por ter o Skeletor. Senão nunca teria... Até me sinto mal de ter tido tantos bonecos e tanta coisa disto. Mas eu vou explicar. O castelo foi porque eu tive uma pneumonia muito grave e tive uma semana internado no Hospital da Estefânia, agora podem chorar um bocadinho, e quando me safei, os meus pais deram naquela de, afinal, ainda vamos tê-lo cá durante mais algum tempo. E os bonecos, eu acho que era mesmo, pelas mesmas razões que eu trato bem as minhas filhas hoje, que eram os meus pais a pensarem, quando ele for mais velho, se calhar vai-nos pôr num lar jeitoso, então deixa-me lá dar-lhes boas coisas, dar-lhe boas coisas. Claro que saídos do tiro pela culatra, que no que depender de mim, isso não vai acontecer, mas tinha muitos bonecos. Aliás, o Pedro mandou-me agora o catálogo, mandou-me agora há uns dias, mandou-nos o catálogo de todos os bonecos feitos, e já vamos lá falar disso. E eu estive a recordar imensos que tinha e alguns já nem me lembrava. Mas há aqui outra coisa que eu também gostava de falar, e de facto essa parte da narrativa é interessante porque dentro daquilo que é o atabalhoado, o acaso e aquilo que é feito mais por necessidade do propriamente por liberdade criativa e porque é realmente fixe, assim, mesmo o Castelo Grayskull, que era o castelo dos bons, não é? Sim. Não é um castelo que à partida tu olhes para ele e digas isto é uma coisa do bem, não é? Porque o Skeletor tinha o lar dele, não é? Tinha o castelo dele. Serpente, qualquer coisa. Era roxo e tinha uns... Era uma serpente, acho eu, é a montanha da serpente, qualquer coisa. Exato. E o Castle Grayskull supostamente era o lar dos bons, porque o He-Man tinha um pai e uma mãe, também eles altamente genéricos, tipo, era um rei, um indivíduo que é um rei, parece o gajo de uma coisa qualquer de fast food. King Castle. O rei é um rei, é tipo tem o corpo igual aos outros todos, né? Mas tem uma coroa e uma barba. E a mãe também era uma rainha. Genérico. Mas, desculpa, eu não sei se vou-te interromper. Posso só dizer outra coisa? Sim. Essa coisa do genérico, é que essa coisa do genérico, lá está a dizer que é um rei, mas é isso mesmo, é como aos contos infantis. Era uma vez uma princesa. Precisas de mais alguma informação? Não. É suficiente. Siga. Numa floresta. Siga. Mas eu até estava a falar do design da coisa. Tipo, não há ali nada... Não, mas exatamente. Mas a outra coisa também, voltando só um bocadinho, há coisas que eu gostava de falar sobre as brincadeiras, mas sobre o facto de tens figuras de ficção científica, fantasia, monstros, etc. Isso também seguia um bocadinho a regra típica das crianças, que era, tu brincas com todos os teus brinquedos. Quando um gajo está a brincar com Legos, obviamente se calhar está concentrado em pôr os Legos, montar os Legos. Mas se for necessário ir buscar um boneco de plástico de Godzilla e pôr no meio da cidade, e depois ir buscar a Barbie para beber chá, não há nada que impeça isso. A fantasia permite precisamente isso. As crianças normalmente têm aliás, já agora, desculpa, só para introduzir uma categoria um pouco mais intelectual, há um livro muito famoso que é o Homo Ludens, do Johan Huizinga, que é um sociólogo que basicamente explica a base lúdica da estrutura social humana, etc., da história, e que torna claro aquilo que qualquer pessoa que se lembre das brincadeiras de criança ou que veja crianças, que é aquela capacidade de não é necessário fazer muita coisa para fingir que se está num sítio diferente, não é a brincadeira, o círculo mágico. Eu, por exemplo, eu lembro quando era miúdo, eu tinha sofás que faziam umas ondas, etc. E aquilo era o sítio das montanhas, ou seja, havia o pico da montanha, havia o descer a montanha e eu caí na água. Portanto, quando alguém entrava na sala e dizia, eu dizia, não pises na água, estão-me a estragar isto. Porquê? Porque na minha cabeça já não havia sofá, aquilo era uma montanha, etc. Portanto, os brinquedos são todos misturados. A coleção do He-Man, se um gajo olhar para aquilo é um disparate, meu. Tu tens insetos com duas cabeças, um carro. Aquilo parece simplesmente, lá está, um gajo a pegar em todos os brinquedos que tem em casa, independentemente de serem ou não da mesma série, da mesma fabricante, e siga, dá para misturar. E são deliciosamente desconexos, mas é espetacular de uma maneira que
É incrível. E ainda bem que falas nisso, porque eu tenho que falar da história do Tigre, não é? Porque o Tigre também nasceu. Eu ia O falar Tigre disso. nasceu, não por uma. Mas fala tu, porque hoje eu estou farto de falar. Gabriel, Eu ia conta-nos a dizer, história do Tigre. ia só dizer precisamente isso, que é, portanto, temos os bonecos e eles acabam por sentir a necessidade de ter produtos, as bandas desenhadas e depois os desenhos animados que catapultaram as vendas, como é óbvio. Eu não revi os desenhos animados, não fui rever, não fui pegar nisso. A ideia que eu tenho, como o André, eu vi aquilo quando era miúdo, é dos primeiros desenhos animados que eu me lembro, quando pus pela memória, de ter visto realmente a sério. Eu adorava aquilo. Adorava. Acredito, se for ver hoje, as histórias e tudo, mas aquilo para mim era mítico, ele sacava da espada, a música, era tudo impecável. Tinha um ambiente sombrio realmente, que é como tu dizes, o castelo de Grayskull é sombrio, é muito sombrio, e é o lar dos bons, é onde está a feiticeira. A espada dele é de Grayskull, portanto ele diz pelo poder de Grayskull antes do I have the power. Adorava. E depois é giro ver nestes documentários como é que algumas personagens nasceram, e há algumas das que eu considero mais emblemáticas, mais icónicas, e uma é o Tigre. O Tigre, porque eles não tinham dinheiro já para fazer mais coisas e precisavam de um meio de transporte e vão buscar um boneco de um tigre normal e alguém diz, pá, pronto, eu pinto isto de verde e agora é um... Mas calma lá, Gabriel, mas Calma, calma, não estás a contar bem. não estás a contar bem, porque, Vejam. ou seja, Eles foram buscar um tigre que já existia da mesma fábrica, mas de uma outra série, que era o G.I. Joe. Era o Ou era o Action Man. Action Man. Eu acho que era outro qualquer, sim. Não, Era o Action Man ou o G.I. Joe. E o que acontece é que esses bonecos eram uma escala maior. Sim. Não te esqueças da escala. Portanto, o tigre ao lado do He-Man, que eram bonecos muito atarracados, era uma nova escala, mas não era como a Kenner da Star Wars, que ainda era mais pequeno. O tigre era enorme, não havia proporção nenhuma. E um dos gajos da coleção disse, epá, o que é que... Eu estou-me a cagar. Mete-lhe uma cela. Meu feito. E o gajo meteu uma cela e passou a ser a cavalgadura, ou lá como é que se chama. Eles tinham um armazém cheio daqueles tigres que o pessoal não comprou, pintaram-nos de verde, não sei o quê, pá, e de repente é este tigre absolutamente icónico. Hoje, quando tu pensas no He-Man, pensas no Battle Cat. Não só no Battle Cat, mas no Alter Ego, porque o gato é um companheiro, o tigre é um companheiro dele. E covarde e depois transforma. Covarde e depois fica com coragem quando se transforma. E essa cena do animal depois foi passado também para a Shira. A Shira também tem um cavalo que se transforma num híbrido. Transforma-se num Pegasus. Córneo. Isso é outra coisa, que de repente, pronto, como em tudo, aquilo, a americana, não é? Aquilo começou a dar, começaram a fazer dinheiro com aquilo, começaram a expandir, perceberam que a Tila já não era o suficiente, queriam ir também às miúdas, e como tal criaram a She-Ra, que é outra coisa, não é? Outro universo, mas depois havia episódios espetaculares de crossover, onde as personagens se encontravam. Eles eram irmãos. Universo, mas a She-Ra não é irmã do Príncipe Adam? Mas era outra coisa, ou seja, havia outro vilão, havia o Hordak, havia eram outras pessoas, outros amigos, outras coisas. A She-Ra é raptada quando é bebê e é levada pelo Hordak para um outro mundo, outro planeta, que eu acho que o nome desse planeta é praticamente igual ao do He-Man, só para verem a tal parte mais genérica. Mas pronto, ela está aí efetivamente noutro mundo. A única coisa, eu sei que a minha filha houve uma nova série da She-Ra escrita, pelo que eu entendo, pela Noelle Stevenson, a autora do Lumberjanes, do Nimona. É bem gira a série da Netflix. E acho que é série. Diferente. Eu não vi, óbvio. Óbvio que não tinha tempo também de acompanhar a série. Eu gostava de ver, eu via a She-Ra original, eu a dada altura já via os dois, não é? Sim. Via a She-Ra original e gostava, aquilo tudo era tipo... Quer dizer, eu tinha visto vídeos no YouTube que apanham coisas completamente estúpidas, sobretudo o Skeletor a dizer coisas estranhas, como just like a woman, quando uma mulher... Porque isto tornou-se um ícone pop, não é? Hoje em dia é um ícone pop, é um ícone dos anos 80 e até de certa forma um ícone, não sei se o He-Man não será também um ícone meio de foleirice, não é? Ou seja, é uma coisa que é um bocado... É tão foleira que dá a volta. Não é? De que dá a volta, exatamente. Só para reparar no impacto que isto tinha na minha vida, eu quando era miúdo fazia muitas birras para levar vacinas e eu só deixei de fazer birra para levar vacina quando a minha mãe me disse para eu fazer o grito do He-Man. Portanto, havia um puto
Betinho gordo nos consultórios médicos, eu tenho poder. Enfim, Olha, e mas foi André, assim que eu acho que comecei a agora deixar. é o melhor momento. Queres tirar a t-shirt e mostrar a tua nova tatuagem do castelo nas costas ou não? Epá, não chega até aí, está tatuado na alma. Mas deixa-me só falar de uma coisa, que eu há pouco estava a falar do filme, e eu depois pus-me a pensar, porquê que o filme foi assim? Porque realmente o filme ainda apareceu nos anos 80. Mas o O filme, filme não tinha absolutamente... o Sim. filme foi, como tu disseste, foi para mim um balde de água fria, porque toda a gente estava à espera de ir ver qualquer coisa parecida com os desenhos animados, e o filme foi ao lado. Poucas personagens dos desenhos animados foram para a Terra, que é, não, aquilo correu tudo mal. Parece que quem escreveu o filme não conhecia a história do He-Man. Não, eu acho que conhecia, claro que conhecia. A questão aqui Mas é, parecia que não, percebes? É nesse naquela altura, mas naquela altura eu acho que havia alguma desconfiança, alguma insegurança em relação ao universo dos desenhos animados, apesar de quererem capitalizar o público que via os desenhos animados e conhecia aquela história, eu acho que mesmo assim havia algum prurido em pegar naquelas mesmas guidelines e adaptar a um cinema mainstream. é Eu só. acho que, até porque, não sei se tu viste num destes documentários, as ideias que havia para o filme eram brutais, eram tipo... Era para entrar na gira. Sim, sim. aquilo ultrapassava imenso aquilo que vimos, não é? Aquilo eram ideias e pá, não tinha nada a ver, continuava a não ter a ver com aquilo que nós víamos nos desenhos animados, mas era muito mais ambicioso, muito mais à frente. Mas eu acho que tinha a ver um pouco com isso, que é, pá, vamos pegar nisto, mas estamos inseguros, porque se nós vamos pegar nesta storyline tão absurda, nestas personagens exatamente como estão e não sei o quê, isto não vai render, ou seja, não, vai ser ridículo. Eu acho que houve uma insegurança muito grande. Mas é que, por exemplo, tens um exemplo no outro lado, mais tarde, nas Tartarugas Ninja, que também muita gente achou que o filme ia ser um fracasso, porque o filme mudou também muitas das coisas dos desenhos animados, tirou-lhe aquele lado mais infantil, foi se calhar, não sei se foi buscar às BDs, mas deu-lhe um ar um bocadinho mais negro. Pá, foi um sucesso. E eu lembro-me de ver em miúdo e ter delirado com o filme. Mas de certa Algo forma, mas depois mudou, não é? Depois no filme a seguir. sim, foi ficando mais light. Então, por isso é que também morreu, não é? Dada a altura disseram que temos que parar de fazer estes filmes, não é? Então Mataram até que ponto é que foi um sucesso? É que a questão é essa, foi um a sucesso para primeira nós, adaptação. hã? A primeira adaptação acho que foi um sucesso quando muita Certo, gente pensou mas que... foi um sucesso do público, de Às vezes, atração. às vezes acontece aquela coisa, vocês estão. Uma coisa é um sucesso comercial, outra Exatamente, coisa é o sucesso crítico. E outra claro. coisa ainda Estava é a falar o filme ter comercial. um impacto na infância ou na adolescência de uma pessoa que, quando se tornam adultos, há uma recuperação nostálgica. Ou seja, objetivamente, o He-Man é um mau filme. Eu nunca vi o filme, eu não vi o filme na altura, já estava numa idade, se calhar não me interessava muito ver esse tipo de filmes, voltei, e se bem que eu tenho que dizer que o Skeletor, na sua versão RuPaul, é espetacular, portanto, aquele drag queen final com Também não se stroller. percebeu. Eu sei que isto pode parecer homofóbico, mas eu estava à espera que o gajo dissesse By the power of gay skull! Oh! E Não se começasse percebeu. com aquela fatiota, meu, come on girl, work it, work it. Era só porque O era, continuar com aquele discurso de I am evil and destroy it. Não, deixa, dança, dança. parecia, parecia um candelabro, parecia assim uma Opa, coisa. Dança. Epá, Podia tornar o filme melhor. Agora, o filme é mau. O filme é muito mau. O filme é mauzinho, em todos os aspectos. Só que depois o que existe é um gajo que cresce e lembra, epá, gostei imenso daquilo. E gosta, apesar de saber que é mau. É o mesmo que comer porcaria, cheia de açúcar. isso aconteceu com vários filmes e eu acho que não aconteceu com o He-Man. O He-Man, as pessoas que viram em miúdo, como eu e o André, pá, não há ninguém que diga, ih, filmasse. Não. Pá, ninguém. Do género, gostei tanto na altura. mas Zero. também não havia gente a sair do cinema e a dizer, pá, que porcaria, porque o pessoal quase tinha vergonha, que é tipo, imagina. De admitir o que gajo foram saía, ver. não, é verdade, o gajo dizia, não gostei. Não, como assim? Não gostas do He-Man? E tipo, um gajo podia ser expulso Eu da não vi, sociedade. eu vi no Eu cinema. lembro-me de ter esse problema. Eu É lembro-me que de sair do há cinema. filmes nessa altura que são maus, como por exemplo
Sim, não é maus, mas eu pelo menos guardo algum carinho deles. O Krull, já falámos disso. Não sei. Não sei. Bem, é diferente. Os Eu acho filmes que ganham. Eu ia falar do. Como é que se chama aquele de cortar as cabeças, pá? O Imortal. There O can be only Highlander. one. Highlander. O Highlander. Mas esse. Yeah. Dizem que é bom, também é um bocado estúpido. Mas pronto, tinha alguma história interessante, O desenvolvimento. Highlander, eu ainda te aceito o primeiro, mas o segundo é das histórias mais bizarras de uma sequela no cinema. É uma coisa, é que de repente eles apresentam-te uma história no primeiro, e eu estou a divergir um bocado, vou já acabar, e no segundo apresentam-te outra que não tem nada a ver com o que contaram no primeiro. E depois no terceiro voltam à história do primeiro. E é dizer, o que é que aconteceu aqui? Como é que adultos a receberem não sei quanto dinheiro fizeram isto? É estranho, não se compreende. Bem, As Tartarugas Ninja era um sucesso comercial, não imagina crítica, não imagina nos jornais portugueses o público a dizer ui pá, 5 estrelas. Mas foi um sucesso comercial, efetivamente, ao contrário do que muitos pensavam quando viram da empresa de brinquedos, não me lembro agora qual é que era. Continua. Go Ninja, go! Go Ninja, go! Mas voltando ao Masters of the Universe, é aqui muito engraçado em termos de. Ou seja, a narrativa, que era muito básica, ia sendo enriquecida com bonecos que iam nascendo para suprimir, para resolver necessidades. Por exemplo, como vocês estavam a falar, havia bonecos que apareciam porque havia, se calhar, excesso de stock de determinados bonecos e os gajos davam-lhes uma pintura diferente. O Merman Stinkor. levou uma pintura diferente, Stinkor. E o Stinkor foi usado depois na história. Portanto, isto é muito engraçado. Eu tenho o Stinkor, eu só tinha 2 bonecos, era o Skeletor e o outro que foi os meus pais compraram, encontrei uma vez, implorei-lhes, só porque era do He-Man, acho que ainda nem tinha visto nos desenhos animados, e era o Stinkor, e eu tenho quase a certeza, o Stinkor cheirava mesmo mal, o boneco. Se calhar, eu não tive esse. Ele é tipo... Então, tem o tal meu primo que tinha os bonecos tinha aquele que depois também mostra no documentário, que é o Mossman, que era Eu feito. também tinha, mas o meu ficou Cativo. careca. O meu a dada altura ficou careca, porque aquilo saía. Esse era o Beastman, era este, vá, agora em é um pop, clássico. mas pintado de verde e com musgo. Mas André, esses bonecos não dão para brincar, não estou a perceber. Onde é que estão os bonecos a sério? Não, porque eu, no meu local de trabalho, eu estou rodeado destes bonecos porque isto faz parte da minha identidade, de certa forma. Mas só para este Mossman, era tipo o Beastman com verde e com musgo, e eu a dada altura... Mas eu a dada altura vesti-lhe umas calças roxas que tinham para lá e era o Hulk. Nas minhas histórias era o Hulk, não havia bonecos do Hulk. Ou seja, isto é muito engraçado em termos de exercício, por muito pouco desafiantes que as histórias fossem, é muito engraçado a dada altura aparecerem bonecos, aparecerem personagens que nasceram de outras razões que não fossem as criativas para ir enriquecendo este universo e tudo mais. Aliás, posso só dizer, não sei se vocês já viram o trailer da nova série do He-Man que vem aí para a Netflix. Pois, isso é outra coisa que aí temos que ficar. O Stinkor é um dos que aparece e está bem. Bem, aparecem imensos, mas reparei logo no Stinkor. O que eu ia dizer era, na leitura cursória das tais enciclopédias sobre brinquedos, eu reparei nessa coisa das variações e descobri que há um He-Man todo pintado de preto, que é o impostor ou algo assim. É o Faker, não é? O Faker. E depois, mas li lá que aquilo tem a ver com histórias que saíram, que foram continuar na Alemanha, numa espécie de fórum. Ou seja, houve, pelos vistos, toda uma série de linhas de desenvolvimento de histórias fora do controle central. E a figura mais espetacular, nós trocámos algumas mensagens sobre isso, as duas figuras mais espetaculares para mim foi o Grayskull Man, ou seja, é um boneco que é a personificação do castelo de Grayskull e que no fundo parece uma fusão entre o He-Man, o Skeletor e o castelo. E a outra coisa é uma figura que existe há pouco tempo, que já está esgotada, que é um robô aí de uns 50 centímetros do Skeletor, como se fosse um mecha dos anos 50 japonês, que é o Skeletor Shogun. E é espetacular. Infelizmente está esgotado. Era daqueles que eu ficaria tentado em arranjar, mas paciência. Vocês viram os catálogos todos, do princípio ao fim? Os quê? Vi, mas como disse, diagonalmente, ou seja, não estive a ler as coisas todas. Sim, mas folhearam tudo, os 2 catálogos, não é? Que tu enviaste. Não sei, talvez com alguma distração.
epá, eu vi tudo de uma ponta à outra e a dada altura houve um que eu gostei particularmente que foi, eu não sei se dá para ver, que é o Holiday He-Man. Houve realmente um boneco que era o He-Man com o chapéu de Pai Natal e a própria espada é às tiras vermelho e branco. Isto é o raspar do fundo do tacho de epá, nós temos que fazer dinheiro. Mas isto já é o canto do cisne, não é? Quando se chega a este ponto é porque está para breve. As tartarugas ninja também, no final, já havia tartarugas jogadoras de beisebol e coisas Nós, assim. nós, nós sabemos que eles tentaram sempre, depois de raspar, não é? E depois de ter terminado, tentaram sempre voltar, ou alguém tentou sempre voltar a pegar nisto, porque efetivamente a memória do He-Man mantém-se, isso é notório, estamos aqui a falar disto. E já agora pergunto-vos, mas acho que sei a resposta. Ninguém aqui ligou a nenhuma outra série feita do He-Man. Atenção, já éramos mais crescidos, mas eu tenho ideia que também não era um grande espingarda. Pelo menos aquela do... Eram na televisão? Sim, sim. Não lembro. Não, eu soube que existiram quando estávamos a trabalhar Não, para estes episódios. aquela do He-Man no futuro não deu na televisão. Eu tenho ideia que sim, ou no espaço, com o rabo de cavalo, isso não deu. Eu não sei. Eu sei que aqui Olha, também. vocês conhecem aquela expressão tipicamente utilizada para séries de televisão que é jump the shark? Conhecem esta expressão? Sim, Pronto. sim. Que é quando chega a um ponto em que a série já não sabe o que fazer, então começam a disparatar e que já não tem nada a ver com o espírito original da série. O que eu acho é que o He-Man é impossível alguma vez jump the shark, porque desde o início há espaço para tudo. Então quando apareceu, eu lembro-me que eu tinha os bonecos, apareceu uma coisa, e depois apareceu, como é que chama aquela personagem que é uma coisa que flutua, um bicho? Um mago? Orco. O Orco, que é essa gaita. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com o resto. O Orc é ótimo, ninguém sabe de onde é que ele é, de onde é que ele vem, mas não interessa. O Orc é excelente. Olha, dois pormenores da série. A dada altura, na She-Ra, acho que era na She-Ra, havia um jogo que era, eles paravam e mostravam um cenário e tu tinhas de descobrir lá um boneco no meio. Não se lembram disto? É pá. Pois é! Exatamente, no He-Man era. No Tenho He-Man noção disso. Que tinhas que ver o episódio e depois no fim perguntavam: ei, sabes onde é que estava este gajo? Onde é que o gajo estava, exatamente. Lembro-me disso. É que há uma série de BD que faz isso agora. Há uma série de BD que é o Kaiju Max que faz essa cena agora. E eu estava, isto diz-me alguma coisa. É isso. É isso, tipo, tu era giro porque tu assim vias o episódio e tinhas de estar à coca a ver se vias lá o boneco. E eu acho que nos episódios de He-Man havia aquela cena muito, muito engraçada dos episódios de animação, das séries de animação dos anos 80, que era o He-Man aparecia no final a dar uns conselhos aos miúdos. Sim, exatamente. Tipo, se um adulto estranho te aparecer na rua, não fales ou vais ter com os teus pais. Era muito engraçado. O Captain Planet também fazia isso. Mas... Apesar de eu estar tronco nu a falar contigo, escuta-me. Exatamente. Epá, olha, acho que usavam até sempre qualquer coisa da história e não era sempre o He-Man, às vezes era o Man at Arms a dizer porque é que o não sei o quê teve triste hoje. Foi porque tal. Era isso. Olha, nós estamos a esticar um bocadinho. Não querem falar da nova série do Kevin Smith? Espera lá, um bocadinho. Sim, ok. Gabriel, diz. Não, eu estava a dizer precisamente, por isso é que eu estava a pegar nas outras que foram feitas. As séries do eu sei que houve uma a seguir que ele tinha rabo de cavalo, era no espaço com o César. Eu acho que nunca ninguém ligou a isso. Sei que houve outra porque estava na faculdade e um amigo meu me mostrou. Acho que nunca deu cá na televisão. Que supostamente as personagens, aquilo tinha tudo para triunfar, mas do que eu sei, nunca se ouviu grande coisa. Acho que aquilo não triunfou. Eu próprio fui espreitar no YouTube ele a transformar-se e confesso, senti falta daquela combinação de música, o que seja, pode ser a coisa mais pirosa de todas. Mas a série original, o momento de transformação do He-Man, funcionava. 5 estrelas. Para mim, enquanto miúdo, está tudo lá. E realmente sempre ficou este vazio que é, a série tentava voltar, falhava. E agora tem o nome do Kevin Smith associado, e parece que não é só uma, parece que vem aí outra mais para crianças, não é? Acho que falámos disso. E até se fala num filme, assim de repente parece que é um caminhão que chegou e está a despejar He-Man em cima de nós. Mas para já o que se sabe é 23 de julho, He-Man, Netflix, por Kevin Smith. Não sabia, soube há pouco tempo. É a continuação da série antiga, não é um remake. Portanto, ele vai pegar e continuar uma história qualquer. Que é uma informação absolutamente inútil, porque o que é a continuação? Sim.
A única coisa que eu sei é que o príncipe Adam deixou de tomar Já esteroides. toda a gente se esqueceu, provavelmente. Não fazia Não há sentido não nenhum. havia grande. Acho que eu não me lembro. Isso é uma grande mudança, Gabriel. É que agora o Príncipe Adam não é um culturista, é um gajo normal e depois realmente há uma transformação porque ele fica todo bombado, não é? Eu acho que gostam da ideia, uma coisa que a série antiga não tinha, talvez para facilitar a animação, não sei, que é a ideia de realmente alguém mais franzino poder ficar todo forte, que é aquela fantasia dos miúdos, acho eu. Sim. Mas que eu se calhar teria mantido, visto que crescemos com o Adam. Bem, ao menos tem o colete rosa, pronto, nem tudo. Pronto, nada está perdido. Essas alterações têm que ser... Eu acho piada quando as pessoas ficam irritadas. Isto era assim, mudaram. Ninguém está irritado. Então, estamos a comentar só. Eu vou ver. Vai ficar irritado com uma alteração no E-Man. Um gajo quer ver o Batman ainda em 1979 a conduzir um Ford T e com uma Tommy Gun. Eu sei. Mas eu estou curioso. Olha, mas eu agora estava aqui a dar uma vista. Aconselho a verem essas enciclopédias porque há com cada personagem ridícula. Há um com uma cabeça de câmara, meu. Uma câmara. É o Frog, o Prog, ou lá o que é aquilo. Que é uma câmara. É o gajo que tem uma câmara na cabeça. É uma câmara. Olá, foi uma câmara. Eu luto, mas estou a filmar. Só para dizer, eu não tinha propriamente particular interesse na nova série do E-Man, quer dizer, nem eu não faço ideia, zero expectativas, mas de repente o Skeletor tem a voz do Mark Hamill, gostei disso. Sim. Isso realmente é um ponto forte. Por isso até sou capaz de espreitar, talvez aproveitar e introduzir a Alice, que já viu a Shira. Sou capaz de espreitar, diz o gajo que vai estar sentado religiosamente antes à frente do televisor. Eu admito. E vai buscar uma vassoura qualquer para repetir no exato momento By the power of Grayskull! Eu queria ver se conseguia pôr, pelo menos a minha mais velha, a ver aquilo que é para ter uma desculpa e dizer, eu vi, mas foi porque a minha filha vê, não é? Exato. São 2 bilhetes. Exato, são 2 bilhetes. Sim, minha filha exigiu. Adora isto. O pai não quero ir ver a anime. As personagens, como as coisas são feitas, claramente feitas a metro, personagens da metro. Merman, Beastman, Mothman, não sei o quê, aquele que é o Many Faces. Man e Faces. É um gajo que muda a cara, deu para tudo se fez. Olha, só uma coisa, eu acho que este é um bom momento para, já agora, os espectadores. Eu cruzei-me com o André há uma semana e passei-lhe uma coisa para a mão e disse que ele não podia mexer naquilo a não ser diretamente no programa. Portanto, André, pega lá na cena e abre lá. Abre, mas isto é um desembrulhinho. Como é que se diz? É um desembrulhinho vídeo. É um desembrulhinho, acho que esse é o termo. Sim. Eu confesso que é um unboxing. Eu tenho medo. Não, mas à frente da câmara, chaval. Espera aí, calma. Vê-se mesmo que ele não está isto já se tornou o melhor programa de todos, só por causa disto. Olha, dentro de um embrulho, há outro embrulho. Uau. Isto é um grande momento, hein? Eu estou entusiasmadíssimo. Sim. E dentro do embrulho, há outro embrulho. É isto, mas isso é do E-Man. Uau, é o Many Faces. Isto é o Many Faces. Esse é o único dos 2 bonecos que eu tinha, o E-Man e o Many Faces. Agora pertence à coleção André Oliveira. Olha, está para brincar. Eu vou chorar. Muito obrigado. Maravilha. Eu tinha acabado de falar no Many Faces. E funciona. Funciona. Mostra, junta a câmera para ver a cara a rodar. Homem, robô. Isto é uma espécie de robô. Isto é um lagartóide. Monstro. E depois é outro. É só 3. Havia uma versão com 4, mas é mais tardia. Esse é original, hein? Esse está no mercado por volta de 650 euros. Não faço a mínima. Maravilha. Isto é um grande momento. Muito obrigado, amigo. Foi. Nem durmo. Many Faces. Nunca tive um Many Faces, Mas ele está impecavelmente conservado, hein? Ele está impecavelmente conservado. E tinhas o Mechaneck que estendia o pescoço.
Tinha sim, senhor. Tinha sim, senhor. Isto foi feito em França. Lá está. Olha, o desenho, o boneco foi feito em 1982 em França. Está aqui. Vês? É fake. Já é fake em 82. Não sei. Olha, muito fixe. Já ganhei o dia. Muito obrigado. Incrível. Hã? Rói de inveja, Gabriel. Epá, já comecei. André, vê o que está debaixo da tua cadeira. You get a many faces. Foi talvez o meu episódio preferido. You get a many... Foi talvez o meu episódio preferido do 3 graus de carequice. Bem, já agora vou apresentá-lo aos outros elementos da família. Pode ir falando dos livros que estão a ler. Eu pensei que tu nos ias levar a ver o castelo e a ver os membros da família. É claro. Por acaso, uma das coisas que eu achei divertidíssima do programa foi os gajos a explicar que o castelo foi feito e não havia escala, não cabiam na porta. Exato. Completamente ridículo. Mas, de certa forma, quer dizer, até resulta, não é? Até resulta. Não, ele está... Não, porque eles criaram um castelo maior. Mas o original, que tinha sido esculpido lá pelo artista, não dava. Mas eu gostei do mais prático. Foi, então não cabe, pegas do boneco, viras assim. Olha, lembram-se deste? Olha aqui. Mas esse é da Shira, não é? Sério, meu? Opa, não existe. Não existe isto, meu. Eu acho que esse é da Shira. Clássico. Né? Olha, Skeleton. Clássico. É que se um gajo dissesse, se um gajo descrevesse isto a uma pessoa, ela dizia, isto não faz sentido nenhum, não pode funcionar. Tanta coisa. Este aqui tinha um nome também de Trapjaw, uma coisa assim. Alfredo. Era tipo um vilão do James Bond, o Man at Arms. O Man at Arms, que na série tinha um bigode. E eu lembro, o meu, estes são os bonecos do meu amigo. O meu, eu desenhei-lhe um bigode com uma caneta. Muito bem. Não estrague. Era tipo o Homem-Pulga ou assim. Que é tipo... não, este também é do Hordak. Também é da esquerda. Homem escovilhão. Não me lembro o nome, mas... E o nosso amigo. Olha, é que isto é assim, isto parece que estás assim, olha, está aqui um, está aqui outro, está aqui mais um. Não sei se vocês se lembram, só para concluir, que o castelo tinha uma armadilha. Já. Sim. Ou seja, alguém se sentava aqui, né? Imagina este, e quando ele se virava, caía um alçapão lá para baixo. Enfim, tudo giro. Era muito giro. Tinha coisas de cartão para decorar. Encaixava-se aqui. Enfim, pronto. Man at Arms. É a tua nova casa. Many Faces. Many Faces. Muito bom. Foi muito bom. Eu nunca me ri tanto com vergonha alheia de brinquedos completamente ridículos. Acho completamente ridículo adultos ainda a comprarem brinquedos e bonecos. Mas enfim. É crise de meia-idade. Há pessoas que compram carros desportivos, não sei o quê. Bonecos. Pelo menos dá menos trabalho arrumar o brinquedo na prateleira do que estar a levar ao Ferrari, não é? Ao sábado. É verdade. E bom, a melhor intenção é mais barata. Isto, obviamente, havia muita coisa a falar, então se houvesse aqui convidados nerds do IMEN, nunca mais saímos daqui. Querem falar do que estão a ler? Rapidamente? Pode ser. Então, olha, muito rapidamente. Eu tenho lido pouca coisa, não tenho tido muito tempo. Queria só dizer isto, não é bem banda desenhada, mas não resisto a falar da novidade do Orfeu Negro. É um livro ilustrado, é uma versão japonesa do Pulgarzinho, desenhada por uns artistas ilustradores, uma dupla francesa, apesar de terem outras nacionalidades, que é o Zissinari. Isto é maravilhoso. Em termos de desenho, é absolutamente espetacular. Em termos de BD, vou falar só de autores portugueses. Uma coisa é um zine, que é o primeiro capítulo de um livro que sairá em França daqui a um ano, desenhado pelo Xavier Almeida e escrito pelo Arthur Larue, um romancista, e é uma espécie de adaptação de um romance do Arthur Larue sobre a Revolução Russa e o cruzamento com o xadrez. Um projeto bastante interessante. Entretanto, o Zé Feitor
publicou, saíram 2 livrinhos dele, O Fosso e Tumulto. É uma continuidade daquele tipo de narrativas que ele faz com ilustração e textos muito ácidos. E obviamente, que foi? Já. E obviamente Caiu o Palácios 3 do Francisco Sousa Lobo acabou de sair o 3º volume e também estou a lê-lo, claro. É tudo para já. Por que é que eu não recebi isso por e-mail? O aviso. Vergonha. Porquê é que havias de receber? Porque devia. Olha, então, eu... Porquê? Não percebi. Porque devia. Porque devia, sim. Podia ser, olha, eu sou um gajo porreiro, vou avisar o Gabriel que o Palácios 3 saiu. Mas você pensas que isto é oferecer assim à Grande Francesa ou quê? Eu não disse oferecer. Mas pronto. Tens de estar atento, Gabriel. Eu soube e encomendei Há uns logo. que recebem o Many-Faces, outros nem a porcaria do e-mail, meu. Logo, tens de estar mais atento. Estás aí ocupado com a tua vida pessoal, em vez de estar atento àquilo que sai na BD. Enfim. Bem, eu vou falar das minhas próximas leituras. Estive hoje a acabar um livro que eventualmente vamos falar. Portanto, vou deixar de parte. E então, arranjei no fim de semana passado das edições do Tédio a Queda. Vi que tinha aqui nomes muito interessantes como o Francisco Sousa Lobo, que não sei se sabem, eu não sabia, editou o Palácios 3 agora. O Bruno Borges também, a Ana Pescaia, portanto, uma série de pessoas aqui conhecidas, outras que não conheço, e um livro a descobrir. Também andava atrás de um livro há algum tempo, já o encontrei, do Mal, o Ultra Saiyan Jedi, e o resto do título é um comboio gigante. Isto é talvez a BD com o título mais comprido, pelo menos em Portugal. É quase como o título deste programa. E por último também já... Aquele título, aquela descrição do Pedro. Eu percebi, depois percebi. E por último, chegou-me o primeiro floppy do The Great Gatsby, a adaptação de banda desenhada do F. Scott Fitzgerald pela Clover Press e que tem a particularidade de ser desenhado pelo Jorge Coelho. O nosso camarada Jorge Coelho. Um abraço para o Jorge. O Jorge deve agora subir a mostarda do nariz. Antes era o Homem-Aranha, agora é a literatura, agora já não fala com os amigos. Pois, está bem. Mas olha Jorge, mas às vezes manda e-mails a dizer, olha, saiu isto e tal. Bem, André... E nunca me manda, a mim nunca me manda, mas eu não sei se ele vê o nosso vídeo podcast cena, mas se vir, ele que se acuse nos comentários que a gente gostava de saber se ele vê ou não. Um abraço para ele. Agora tem mais coisas que fazer, pá. Isto é só para inteligentes. Eu conheço, ele ouve muitos podcasts quando está a trabalhar, por isso pode muito bem ouvir o nosso. E agora é a maneira da gente saber se ele vê ou não. Pronto. Olha, eu vou falar disto que ainda não falámos hoje, que é o 3º Palácio. É engraçado, eu ainda não comecei a ler, mas pronto, temos que falar disto, que é de facto incrível. Pelo menos os 2 primeiros eu adorei. O primeiro era em formato de jornal, o segundo era mais ou menos este formato, mas agrafado com pontas de arame, e agora é este assim. Portanto, o próximo vai ser dobrado a ouro, ou vai ter tipo capa de pele, ou há aqui um percurso, não é? Mas eu estou a adorar, pá, e é mesmo incrível, Mas queria falar aqui de um livro que eu vou começar a ler em breve, que é este, que eu fiz uma entrevista a Pedro Brito por uma situação que se vai descobrir daqui a algum tempo, que eu não vou dizer o quê, e o Pedro falou-me deste livro. E eu imediatamente contactei Pedro Moura, por intermédio da sua loja Tinta nos Nervos, para encomendar o livro e para o ler. O livro parece-me, eu não conhecia este autor, Santiago Sequeiros, se não me engano. O livro é enorme e é super impactante, com preto e branco extraordinário. Eu estou ansioso para ler isto e só visualmente o livro já tem uma carga extraordinária. A capa é brutal, a capa é muito boa. Pronto. Olha, curiosamente o João Sequeira já tem esse livro e adora o livro também. Ok. Pronto, então já é uma boa indicação. Já vou lê-lo com essa indicação. Em princípio devo gostar. Em princípio. Vamos ver. Muito bem. Então pronto. É isto. Pelo poder de Grayskull,
Onde é que está Nós a temos- câmara? Toquemos os dedos uns nos outros, não é? Isso vamos acabar da maneira mais geek possível. Vamos falar sobre o próximo ou não? Quer dizer, podia ter corrido mal se tivéssemos falado há 2 semanas qual é que seria o próximo, porque acabou por não ser, não? Se calhar deixamos em aberto. Não se disse qual era o livro? Não. Mas se quiserem podemos dizer. Não? Podes dizer. Não me lembro. Então espera aí, vou buscá-lo. Já tive... Está tudo muito... Lá está. Já o André já no último programa tinha mostrado que estava a ler. Diz o título, porque há pessoas que podem não querer ver as nossas trombas, com toda a razão. Não sei porquê. The Art of Charlie Chan Hock Chai. Do autor? Espera. The Art of Charlie Chan Hock Chai, ou um dos únicos livros que não foi falado no Ler BD, por Sonny Liu. Livro muito Sabes que estás enganado, não é? Mas eu deixo essa frase para o drinking game do próximo programa. Não sei, por acaso não sabia, não fui procurar, não sei. Para as pessoas que quiserem, tiverem a contar ver esse programa, vão estudando um bocadinho acerca da história de Singapura, porque tem alguma coisa a ver. Nós vamos precisar da vossa ajuda. Portanto... Exato. A gente não percebe nada, portanto vamos querer saber. Ok. Muito bem. Então vá. O resto, uma boa noite, ou bom dia, ou conforme estiverem. Agradecemos mais uma vez terem gasto 1 hora das vossas vidas. O André está neste momento a mexer no Many Faces. Vamos ver qual delas é que ele escolhe. Eu sabia, eu não sei qual é que é este episódio, se é o 45º ou assim, mas devia haver uma razão para eu estar a fazer isto. E é esta. Finalmente eu percebi... Tu tens o He-Man, o boneco do He-Man? Já o mostrei. Aqui. Ah, ok, desculpa. Se eu encontrar o meu, ofereço ao Gabriel. Tenho aqui, eu tinha, pronto, lá está. Eu tinha este e tinha outro, porque depois há vários, enfim. Whatever. Então vá. Battle Scarred. Exato. Tchau.